Tá bem, professor. Beleza, então, bom dia, né? Estamos reunidos online aqui, tecnologia, coisa boa, mas que bom que eu posso ver vocês um pouquinho, porque dá bastante saudade, né? De a gente poder ver um rostinho do outro e conversar e, enfim, dá saudade do nosso contato. É, Então, a verdade, gente professor. mata um pouquinho por aqui. Eu vou postar depois a aula no YouTube, né? Porque como estava falando com a Ludmilla, agora eu sou uma youtuber. E aí eu posto no meu canal. No meu canal do Se YouTube, gente. inscrevam. Tá? Depois eu posto. Então, vamos ver. Será o Felipe saiu? Não sei. Ele tá conseguindo ouvir. Eu Mas nem sei quem é o Felipe, professor. talvez Ele seja. faz só essa matéria com a gente? Não sei. Não lembro, Eu gente. não lembro quem é Felipe também, mas eu não ia dar essa gafe, mas agora eu vou dar. Mas será que Vamos talvez. aproveitar que ele não tá aparecendo e vamos. Quem é Felipe, gente? A gente já teve algum Felipe na sala, mesmo que algumas aulas iniciais não, né? Não, eu queria saber de onde Sibeli, é que Thaís. ele tirou esse link. Pois é. De onde é que ele conseguiu o link? Agora, talvez Eu acho que acho que é um hacker. é um Eu acho que é hacker. um hacker, será? É porque não tem nem no nosso grupo, Felipe? Tem gente? Não tem no nosso grupo do Ah, WhatsApp, eu prof. mais, porque eu já não sei mais quem eu sou, né? Nessa época. Então eu pensei, se tem Felipe entrando, tem Felipe. Talvez seja alguém que está com um link e entrou por enfim, do esposo, né? Pode ter Pode entrado ser. de outra pessoa. Porque o link só mandei para vocês, né? Sim, Entrar aqui tem que ser pessoas muito selecionadas. exatamente. Muito bem, gente. Olha só, eu queria mostrar para vocês primeiro, então vou compartilhar minha tela a respeito de uma nota do conselho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. Sim? Então, saiu uma nota orientativa do conselho no dia 30. Eu só vi ela depois que eu gravei as aulas. Nem lembro o dia que eu gravei a aula, mas acho que até foi no mesmo dia. A respeito do ensino da avaliação psicológica, né? Porque a gente tem que ter o cuidado do que vai ser ensinado online, já que é uma matéria exclusiva para psicólogos, né? Então, aqui tem algumas orientações e o que eles dão de sugestões para ser trabalhado à distância, né? Tem aqui 9 temas, que são os temas das nossas aulas. Então, a nossa matéria não vai ficar tão prejudicada, mas a matéria da professora Vânia e do professor Delson, que é a aplicação dos testes em si, eles vão ter que pensar mais estrategicamente como eles vão dar essas aulas. Então, por isso mesmo que o nosso conteúdo não tenha a aplicação de instrumentos, né, da avaliação psicológica, como os testes, eu vou cuidar para não falar muitas questões específicas dos testes, né, para que isso não seja fora da nossa lei, tá? Só para vocês saberem que o nosso conselho já se posicionou em relação a isso. Então, a gente vai ter esse cuidado. Está aqui a nota técnica, é só entrar no site do conselho e em notícias, que tem lá certinho essa orientação. Mas a gente conseguiu se escapar disso. Então, deixa eu só abrir aqui o nosso texto. Ele está aberto aqui no OneDrive, deixa eu botar maior. Então, eu estou abrindo o texto aqui, gente, que eu queria ver se vocês tiveram alguma dúvida em relação às videoaulas que eu gravei e em relação também ao estudo dirigido que vocês fizeram, né? Então, eu vou só dar uma passadinha nesse texto, assim, para a gente vendo se vocês têm alguma dúvida. O texto, ele começa dizendo a respeito do que são testes psicológicos. E isso a gente tinha conversado até na nossa última aula presencial. E eu falei um pouco sobre isso na nossa aula online gravada, né? Na última semana. Não sei se vocês lembram que eu fiz a analogia com o exame de sangue, né? Sim, Vai sim. fazer... Não sei se deu para entender essa analogia, mas eu gosto Então, de pensar. eu até falei, até anotei, né? Eu falei assim, coloquei no início, quando a professora começou, né?
meio confuso somente avaliar determinadas características, anotar para perguntar para a prof, né? Mas aí o que acontece é depois do decorrer da aula, aí ficou mais tranquilo de entender, né? A mesma coisa com relação ao pressuposto que a professora colocou lá. Em psicologia só é possível diagnosticar, conhecer o fenômeno, enfim, em estudo, ao se admitir que a conduta humana é passível de alguma regularidade. Aí até a professora fala na aula, né, gente, esse daqui é meio confuso e tal. Aí eu pensei, volta. Aí fui, escutei de novo. E aí depois, conforme a professora foi explanando, aí ficou mais tranquilo. Então, o que que eu entendi? Posso falar para eu entendi para ver se é isso mesmo? Claro. Como a gente vai estudar fenômeno psicológico, então o que acontece? Eu tenho que ter um pressuposto de que há uma regularidade no comportamento, né? Ou num dito fenômeno, para que também eu consiga investigá-lo. Parte-se desse pressuposto. Senão, eu não, como se eu não tivesse de onde partir, digamos assim. Não, isso que eu entendi. Eu queria saber se realmente é isso. Eu entendi, acho que talvez um pouco diferente, que apesar de a gente ter nossas singularidades como sujeito, ainda assim há comportamentos que se repetem dentro da nossa característica do ser humano. Então, essas características que se repetem é possível avaliar, acho que essas respostas e comportamento e tal. Então, eu entendi que o pressuposto seria mais ou menos isso, né? Que não desconsidera singular comum. Era isso? Só o finalzinho cortou um pouco, Thaís. O áudio cortou, Thaís. Não. É a minha internet. Não, mas deu pra... Mas então, eu vou... Deu pra entender ou quer que eu fale de novo? Fala de novo só pra gente ver se a gente entendeu. Tá. O que eu entendi, eu também fiquei com dúvida do pressuposto, e aí pelo que eu entendi seria o quê? Pressupõe que existe um comportamento comum entre as pessoas, que esse pressuposto não desconsidera a singularidade de cada um, né, de cada sujeito, existe algo, né, que é nosso, só que existe também comportamentos que se repetem, e aí pressupõe que esses possam ser avaliados. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Legal. Vocês conseguiram ouvir? Agora ficou bem bom o teu áudio, Thaís. Deu para eu conseguir ouvir bem. Então, vamos lá. Vocês duas estão falando a mesma coisa, né? Então, qual é o pressuposto da psicologia, né, em relação à avaliação psicológica? A gente tem que partir do princípio, como disse a Ludmila, né? A gente tem que partir de algum lugar. E a gente parte do entendimento de que o fenômeno psicológico, o comportamento humano, ele tem uma certa regularidade. Quer dizer que eu admito que as pessoas têm a sua subjetividade, cada ser é de um jeito, o ser é único, mas que, por sermos, por exemplo, todos da mesma espécie, nós temos comportamentos e fenômenos psicológicos que são os mesmos e que podem ser comparáveis entre si. Se eu digo que eles podem ser comparáveis entre si, eu estou afirmando que eles têm uma semelhança, uma certa regularidade. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu posso comparar a memória da Thaís com a memória da Ludmila. Eu posso ver qual das duas alunas tem uma memória melhor, né? Isso eu posso comparar. Mas eu só posso comparar porque eu considero que esse fenômeno psicológico é um fenômeno psicológico que ele tem uma regularidade, ou seja, a memória, de modo geral, da Thaís e da Ludmila parte cognitivamente dos mesmos princípios, né? Então, eles são fenômenos que podem ser comparados, porque na estrutura do ser humano, biológica e social, eles são fenômenos iguais, muito parecidos. Mesmo que tenha a subjetividade de cada pessoa, ele é um fenômeno do ser humano. Então, eu consigo comparar ele. Deixa eu ver que eu acho que tem gente aqui me pedindo para entrar, só um pouquinho. Entendi, agora eu vi. A Ludmila falou, entendi.
Muito bem. Então, né, vocês explicaram muito bem. Os fenômenos psicológicos, quando a gente fala de atenção, eu não vou falar da atenção da Cibele e da minha atenção. Eu vou falar do construto... Ai, meu Deus, bati aqui. Eu vou falar do construto atenção de modo geral, porque eu considero que o ser humano possui esse fenômeno psicológico e que, de alguma forma, a regularidade, ou seja, a atenção de uma criança é diferente da atenção de um adulto. Porque na infância, essa fase vai aparecer determinado tipo de atenção. A criança vai ter muito mais atenção a objetos coloridos, a coisas que têm som, né? Vamos pensar o bebê. A gente põe uma coisa colorida, ele já presta atenção. Se eu mostrar uma coisa colorida para um adulto, talvez para ele não faça muita diferença. Então, quando eu estou dizendo que na infância objetos coloridos chamam a atenção de uma criança, eu estou dizendo que, de modo geral, todas as crianças vão estar com a atenção voltada ao colorido, porque as cores chamam a atenção. Então, tem uma regularidade, entende? Né? Tem certas coisas que são regulares ao desenvolvimento humano, a questão da idade, a questão, enfim, do que a gente consegue desenvolver cognitivamente. Então, quando eu digo que há uma certa regularidade, é para dizer, as pessoas não simplesmente vivem e são cada uma do seu jeito, assim, cada uma tem um tipo de memória, um tipo de atenção. Não, a gente tem um tipo de memória humana que é igual em todas as pessoas, mas que tem níveis diferentes. Mas quando eu digo que é igual em todas as pessoas, é porque tem essa regularidade. As pessoas não são simplesmente aleatórias, entende? Eu não sei se quanto mais eu explico, mais eu confundo vocês. Acho que sim. Por que é difícil explicar esse conceito, gente? Porque vocês entraram na faculdade no primeiro ano e tá todos os professores dizendo assim, olha, o ser humano é único, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Aí eu chego no segundo ano e digo para vocês, sim, o ser humano é único, mas há comportamentos e fenômenos psicológicos que são iguais. E aí é difícil, porque vocês acabaram de desconstruir uma coisa, eu chego no segundo ano dizendo outra coisa. Mas por que a gente pode concluir isso? Deixa eu tirar aqui um pouquinho minha coleira. Por que a gente pode concluir isso? Por quê? Para a gente poder medir, dimensionar os fenômenos humanos, a gente precisa dizer que eles têm uma certa semelhança, que as pessoas têm semelhanças nos seus fenômenos, porque senão seria impossível eu dizer quem tem mais atenção de quem não tem. Se cada fenômeno psicológico de cada ser humano fosse tão único que seria impossível de comparar. Vou dar um outro exemplo. Pensem aqui comigo, existem várias teorias da personalidade, várias teorias. O próprio Freud, que é da aula que vocês vão ter aqui na frente, né, na próxima, com a Marilene, ele vai dizer que existe uma estrutura psíquica de todos os seres humanos, não diz? Ele afirma isso, olha, o ser humano ele vai ter uma estrutura psíquica, não sei se vocês já tiveram, mas ela vai explicar sobre id, ego e superego. Né? Ele está dizendo que todo mundo tem isso. Então, ele está dizendo que sim, há algo que é comum a todos. Então, para a gente, inclusive, escrever teorias da personalidade, é porque a gente admite que há questões que são iguais em todos os seres humanos, mas que cada um vai ter uma medida. Por exemplo, lá do id, ego, superego do Freud, tem pessoas que têm um ego mais inflado, mas ela tem ego. Né? Então, eu estou dizendo que tem coisas que fazem parte da estrutura humana, mas que a medida vai ser diferente de cada ser humano. É mais ou menos essa lógica da avaliação psicológica. Para eu dizer que eu posso medir os fenômenos, eu tenho que dizer, olha, as pessoas não são assim tão aleatórias. Tem coisas que se repetem nos seres humanos e se repetem de tal forma que eu posso comparar um com o outro. Eu posso comparar a memória da Cibele com a memória da Ludmila. E eu posso ver, por exemplo, que a Cibele tem uma memória melhor que a Ludmila. Mas se eu estou dizendo que é melhor, é porque existe uma unidade comum de comparação.
que é o como a memória do ser humano se estrutura. Ela é muito parecida em todas as pessoas. Então, esse pressuposto, eu entendo que ele gera dificuldade de compreensão, porque até agora a gente estava falando que o ser humano é subjetivo, mas eu não estou descartando a subjetividade. Eu só estou incluindo que, apesar de sermos todos diferentes, a gente tem semelhanças, porque, inclusive, a gente faz parte da mesma espécie biológica do Homo sapiens. E o Homo sapiens tem semelhanças entre si, né? Dá para entender assim, gente? Na verdade, o que a gente, acho que eu estava com dificuldade, e talvez seja a dificuldade de alguns, Claro. era o termo regularidade, assim, que não, parece que não estava batendo regularidade. Agora parece que deu uma clareada, que é tipo o que acontece em comum, que é que nem o fenômeno da atenção, que nem a senhora está falando. É comum que, né, todos tenham esse fenômeno da atenção, e é comum alguns métodos para medi-los, porque essa atenção está em todos, que se repete, só que a dimensão dessa que vai determinar essa singularidade, que é diferente em um, que é diferente em outro, né? Era o termo singularidade, de regularidade que não estava batendo, assim. Tá, então a palavra em comum talvez seja mais fácil, né? Então a gente tem em comum esses fenômenos, né? E quando a regularidade é para dizer que há é que não é a palavra normal, essa palavra não é boa, mas que há uma forma de a gente ter a atenção, por exemplo, é normal que o adulto tenha mais atenção do que um idoso, né? O idoso é mais desatento. Mas por quê? Porque isso faz parte da estrutura do desenvolvimento, né? Ele vai perder algumas questões neurais e sinapses, enfim, isso vai fazer com que ele seja menos atento do que um adulto. Então, é comum nos adultos ser de um jeito e nos idosos ser de uma outra forma. Então, acho que é isso da regularidade, assim, né? Tem uma regularidade no sentido de que também, assim, não, hoje eu sou uma pessoa com desatenção, amanhã eu acordo e eu sou uma pessoa super concentrada. Não, né? É uma coisa mais regular, assim, né? Eu não posso acordar no outro dia, ao menos que eu tenha sofrido um acidente de carro e batido a cabeça. Eu não vou acordar no outro dia e ser uma outra pessoa. Então, acho que é essa questão da regularidade, mas a gente pode trocar pela palavra em comum, né? Dizer que a gente tem um fenômeno em comum e como nós somos da mesma espécie, a gente pode comparar ele. E aí vocês podem dizer assim, professora, mas eu não concordo com isso. Mas eu vou dizer para vocês, gente, vai ter que nesse momento concordar, senão não vai entender a matéria, né? Eu vou ter que dizer assim, professora, eu posso não concordar, mas eu estou entendendo nesse momento que para eu comparar as pessoas, eu preciso dizer de que elas têm uma unidade em comum, assim. Senão eu não consigo comparar, né? Inclusive, o Freud fez isso quando ele fez a teoria da personalidade dele. Ele teve que dizer que existe algo em comum nos seres humanos, que é a estrutura psíquica. Então, ele também considerou que há isso, sabe? Né? Mas eu entendo que é difícil, entendo? Porque eu tô vindo aqui dizendo uma outra coisa que vocês estão estudando até agora diferente, né? Mas se eu não consigo avaliar, pensem aqui comigo, né? Como é que eu avalio? E eu não estou aqui discutindo se é um critério bom de avaliação ou não. Mas, por exemplo, eu vou avaliar se uma turma de primeira série conseguiu aprender a ler e escrever. Eu vou dar uma prova, né? Então, eu vou usar um instrumento único para avaliar toda essa aula. Se eu estou usando esse instrumento, quer dizer que ele vai conseguir, de certa forma, dar conta dessa comparação entre um aluno e outro. Então, vai ter um aluno que sabe, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tem um aluno que sabe ler e escrever e outro não. Então, eu estou usando um instrumento que mede isso. Então, na avaliação psicológica, a gente mede as coisas, né? Por isso que eu preciso entender que é possível medir, porque elas têm coisas parecidas, elas têm coisa em comum. Deixa eu voltar aqui. Agora eu não estou achando como é que eu volto. Ai, meu Deus, calma aí. Tá aqui. Chat. Seria a fenomenologia relacionada à memória? A memória é um fenômeno psicológico, né?
E esse fenômeno psicológico chamado memória pode ser comparado. Não sei se é essa a tua pergunta, Ed. Então, a memória, ela é um fenômeno psicológico do ser humano, que é a retenção das informações, e aí existem vários tipos de memória, a memória visual, a memória auditiva, a memória olfativa, né? Então, essa memória do ser humano existe em todos os seres humanos, ao menos que ele tenha alguma questão de algum prejuízo físico, né? Mas se não há um prejuízo físico e psíquico muito forte, todos os seres humanos têm a memória e cada um vai ter um nível de memória diferente. Para eu dizer que a memória de um é melhor do que de outro, é porque eu estou admitindo que eu posso comparar elas porque tem uma unidade em comum, é a memória, né? Gente, já acreditam que já tem só mais 10 minutos dessa reunião? Daqui a pouco vou ter que mandar o link de novo, tá? Passa muito rápido. Mas quando faltar 4 minutinhos eu aviso, daí eu mando, pode ser, Ludmila, de eu mandar de novo o link para ti, e aí depois vocês fazem um grupo comigo, que daí eu consigo mandar para a sala direto, né? Mas é isso do pressuposto. Deu para entender um pouquinho melhor, gente? Deu, ficou bem mais claro, Sora. Obrigada. Bom que vocês perguntaram, porque daí fica gravado e quem ficou com dúvida também consegue, né, tirar essa dúvida. Então, ali tem mais uma... Pode falar. Ah, tá. Tem um slide ali que ele fala das características do processo, né? Aí ele traz situação com papéis bem definidos, duração limitada e objetivos definidos. Na primeira questão, que é situação com papéis bem definidos, esse aí, não ficou assim muito... Não sei, tá. não... Legal. Se a professora puder explicar novamente. Claro, posso sim. Obrigada. Que bom. Nossa, gente, olha como é bom a gente fazer assim, né? Ai, olha, dá muita falta de a gente estar junto, assim, discutindo. Mas que bom que vocês conseguiram ver a aula, fico bem feliz. E estão com dúvidas. As características do processo de avaliação psicológica, né? A gente diz que tem como características papéis bem definidos. O que isso quer dizer? Que eu sou a pessoa, sou o psicólogo, que vou avaliar o meu cliente, o meu paciente. Então, o papel é bem definido de que eu estou sendo contratada para dar uma resposta para o paciente em relação àquele fenômeno que ele quer descobrir, ele quer entender melhor o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo que é bem comum de a gente ser contratado. Para a gente avaliar se uma criança tem déficit de atenção e hiperatividade, né? Essa é uma condição, é um transtorno que hoje em dia aparece muito nas escolas, enfim, com as professoras dizendo, olha, eu acho que o fulano tem déficit de atenção e hiperatividade, né? E aí a professora, ela não tem como afirmar isso, porque para afirmar se a pessoa tem esse transtorno, ela precisa passar por um profissional especializado como nós. Então, quando alguém vai me contratar, né, para dizer, olha, Juliana, eu quero que você avalie se o meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu papel vai ser dar este retorno, aplicar uma avaliação e dar este retorno. E aí, quando eu digo que é um papel bem definido, que fica bem claro qual é o meu papel naquele processo. Meu papel é dar um retorno a partir da demanda, né? Esse é o meu papel. Eu preciso responder o que a pessoa me perguntou. Eu preciso investigar o fenômeno e dar um retorno a partir do meu conhecimento da ciência psicológica, o que a pessoa pode compreender sobre isso, né? Então, a gente diz que tem esse papel bem delimitado porque é um pouco diferente de um processo de psicoterapia. Quando a gente vai fazer psicoterapia, a gente sabe, a gente está buscando ajuda, o terapeuta também quer nos ajudar, mas essa situação, ela não é tão delimitada quanto na avaliação psicológica, porque na avaliação psicológica eu tenho um objetivo, responder uma pergunta. E na terapia, o objetivo do terapeuta não é nos dar as respostas, né? Justamente ao contrário, é fazer a gente pensar. Então, quando alguém vai me procurar para dizer assim, olha,
veja se meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu não posso, por exemplo, fazer ela pensar se ele tem ou não para ela achar a resposta. Não, eu tenho que responder, porque sou eu que estudo isso. Então, é diferente, sabe? É nesse sentido. Que tem um papel bem delimitado, porque eu sei o que eu vou fazer enquanto profissional. Precisa estar muito claro para o contratante, né, para o cliente ou paciente, de que esse é o meu papel, de dar essa resposta e de encaminhar para o tratamento que for necessário. A pessoa não pode esperar mais do que isso de mim, porque numa avaliação psicológica é isso que eu vou poder dar para ela. Diferente de outros papéis que a gente tem na psicologia, que são mais amplos, né? Que a gente não precisa delimitar exatamente como o processo vai funcionar. Mas na avaliação psicológica isso precisa acontecer. A pessoa não pode confundir isso com um processo de psicoterapia, por exemplo, que tem um outro objetivo. Fica mais claro assim, meninas? Sim? Que bom que tu perguntou, eu nunca tinha me dado conta que talvez não fosse, né? Não fosse clara essa questão. E aí, ali embaixo está assim, duração limitada. Por quê? A gente sabe que é um processo e ele tem começo, meio e fim. Ele começa eu entendendo qual é a necessidade desse cliente. E... legal, estão ligadinhas aqui. E eu vou investigar o que está acontecendo e depois eu vou dar um retorno do que eu percebi enquanto profissional. Então, a avaliação psicológica, ela não vai durar 5 anos, 10 anos, como uma terapia, como uma análise, né? Ela pode durar, por exemplo, alguns meses, né? Depende do tipo de avaliação, vai durar alguns meses, vai durar 4 encontros, 5 encontros, 6 encontros, mas ela tem um fim, né? E ela tem um fim limitado, assim, a pessoa vai ter uma noção de quando que o processo de avaliação vai terminar, né? Então, se alguém me procura para fazer a avaliação da atenção, eu vou dizer para ela, olha, legal, para eu avaliar essa atenção, eu vou precisar de 4 sessões para poder te dar esse retorno. Então, ela sabe que vai ter um fim, no dia tal vai terminar. Às vezes a gente está avaliando, acha que 4 sessões é necessária e a gente vê que a questão é mais complexa e precisa de mais, né? Aí a gente combina com o cliente de que a gente percebe que vai precisar aplicar mais testes, que vai demorar mais tempo, por exemplo, mas ela vai ter um fim, né? A terapia não tem fim, né, gente? A gente entra na terapia e a gente não sabe quando a gente vai sair, né? A gente pode ficar pro resto da vida. Então é diferente. E ali o objetivo definido é porque a gente tem que responder uma pergunta. Então, o nosso objetivo é dar um parecer a respeito daquele fenômeno que está sendo estudado, né? Ou que está com alguma questão que não está funcionando direito, né? Então, esse é o meu objetivo, bem delimitado dentro da avaliação psicológica. Meninas, a gente tem 2 minutos, eu quero que vocês continuem aqui comigo, mas eu vou ter que mandar um outro link para vocês. Vocês não desistem? Vocês continuem firme e forte aqui? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, prof. Pode mandar o link. Será que eu consigo... acho que eu não consigo abrir uma outra e já mandar por aqui, né? Eu vou... Então, assim, meninas, como tem 1 minuto e 50 segundos, eu já vou desligar e já vou mandar um link ali para a Ludmila, tá bom? E aí já vão pensando, já vão me falando das dúvidas que eu estou adorando e estou muito feliz que vocês estão assistindo os vídeos e podendo perguntar as coisas. Vocês não têm noção, isso é muito bom para o professor, eu fico muito feliz, muito mesmo, tá? Então já vou desligar aqui a nossa chamada para a gente se encontrar, beleza?